disciplina de FHFSC, do curso de licenciatura plena em Física, ministrado pelo professor Ramon, pela Universidade Estadual do Ceará. Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o artigo Michel Faraday, O caminho da livraria à descoberta da indução eletromagnética. O artigo ele é inteiramente qualitativo, certo? E ele quer empregar a história da física no ensino de ciências. A história da física, a história, né, no ensino de ciências. E ele utiliza o caminho da livraria à descoberta da indução eletromagnética, a história de Michael Faraday, para como um exemplo de introdução de história da física nas disciplinas de ciências, tanto de nível superior como ensino médio, fundamental. Antes de falar, né, da descoberta da indução eletromagnética, o artigo dá um pequeno parecer sobre a história da ciência no ensino de ciências. Ele vem criticando como é feita essa abordagem histórica. Geralmente é uma visão distorcida do que é ciência, de como é feita a ciência, uma distorção na epistemologia, na criação do conhecimento, né? E às vezes nos livros didáticos vem como história da ciência apenas uma página ou duas no final de uma unidade ou de um capítulo, com a biografia de algum cientista caricaturizado por uma fotinha e a história do cara. E essa tentativa de explorar a história da ciência se torna simplificada demais, se torna falsa, distorce, né? Porque geralmente nos livros, de modo didático, para parecer didático, né, os autores descrevem o desenvolvimento da ciência como sendo linear e crescente. Não, foi descoberto isso, após isso, e isso de maneira linear. Não mostra o desenrolar da história, né, em si. Não mostra as dificuldades, não mostra muitas vezes a cronologia, a distância de uma lei para outra. Não é fiel, né, a isso. Isso meio que distorce e caricatura o cientista, a figura do cientista e de fazer ciência. Ele vem criticar isso, o artigo. No primeiro momento ele fala isso, né? E ele é os principais fatos que ele comenta sobre a distorção da história da ciência como ferramenta de ensino de física. Após esse intervalo que ele faz, esse tópico, né, ele vai falar sobre a história de Michael Faraday. Uma pequena biografia baseada todo em documentos, cartas, tem um embasamento histórico. O artigo se embasa historicamente, bem embasado. Sim, uma pequena biografia que o artigo apresenta, eu vou falar só em poucas palavras, né? Eu não vou chegar a ler nem nada do tipo. Biografia de Faraday, né? Diz que ele nasceu em 22 de setembro de 1791. Teve uma formação básica precária. Faraday. Tá? Aprendeu a ler e escrever e uma noção muito básica, muito pouca de matemática em si. Aos 13 anos de idade, ele se tornou ajudante de uma livraria. E sendo ajudante dessa livraria, né, ele poderia ler vários livros que ele leu, a maioria dos livros que ele conseguiu alcançar. E um dos clientes dessa livraria chamou ele para assistir o químico Humphrey, né? Não sei o nome direito, desculpa. E assistindo, né, as palestras, Faraday, muito entusiasmado, né, com as palestras, ele escreveu e resumiu os encontros que ele teve, né, nessas palestras, e ele resumiu essas palestras em folhas.
E ele fez esquemas e resumos mostrando seu verdadeiro interesse, seu real interesse, né, pelas palestras. E ele mandou para o Huffing, que era quem estava palestrando, né? Ele mandou todo esse resumo que ele fez e junto com esse resumo ele pediu que o Huffing arranjasse algum emprego, algum modo de vida que estivesse ligado à ciência. Com essa sacada, né, dele fazer isso, ele conseguiu virar ajudante do Humphrey no laboratório. Humphrey era um químico, tá? Nessas palestras eram de química, desculpa, não falei direito. E ele começou a ser ajudante do Humphrey e lá ele conseguiu o quê? Ele conseguiu aprender como era o pensar científico, como se fazia ciência, quais questionamentos, como se tratava uma teoria, como se tratava uma lei. E ele teve esse arcabouço científico aprendeu tudo isso, né, no laboratório, como ajudante de laboratório do Humphrey. Aí o que acontece? Quando o Oersted publicou seus trabalhos sobre eletromagnetismo, Faraday, juntamente com Humphrey, que era o dono do laboratório, né, Humphrey ficou interessado sobre o eletromagnetismo e começou a pesquisar um pouco sobre isso, né. Toda a comunidade científica, a maioria, estava baseada, estava direcionada a isso, a esse trabalho de Oersted. E Faraday começou a pesquisar também sobre. E ele começou a pesquisar, Humphrey ainda estava muito ligado à química, ele era um químico, então ele fazia os trabalhos dele e estudava um pouco de eletromagnetismo. E Faraday começou a desenvolver seus estudos em eletromagnetismo independentemente, certo? E ele começou a desenvolver seus estudos ao mesmo tempo que era ajudante de laboratório de química. Então ele dava seus voos, né, pelo eletromagnetismo, mas em segundo plano, porque o principal direcionamento de Faraday era ser ajudante de química do laboratório de química, então ele estava mais engajado nisso. Mas começou a desenvolver uma série de experimentos, uma série de estudos, né, sobre isso. A pesquisa de Faraday, de um modo geral, ela pode ser dividida de maneira didática, né? Ela pode ser dividida em 3 períodos. Um que vai de 1820 até 1821, um que vai de 1821 até 1823 e um que vai de 1825 até 1837. E é assim que o artigo divide, né, tudo isso, e ele divide essa pesquisa de Faraday nesses 3 períodos e ele vai mostrar o porquê dessa divisão. Nesse primeiro período de um ano, de 1820 a 1821, Faraday estava mais ligado a quê? As pesquisas iniciais do eletromagnetismo, refazendo experimentos de outros trabalhos publicados, e ele estava fazendo uma espécie de uma revisão bibliográfica do estado da arte, né? E ele começou fazendo isso, pesquisas iniciais e refazendo os experimentos feitos por outros cientistas em trabalhos publicados. E esse é o primeiro período. No segundo período, ele já começou a contribuir cientificamente, tendo atividades inovadoras sobre o assunto e já começou a externar suas ideias, né? Ele não estava apenas refazendo experimento e pesquisando bibliografia, ele já estava dando os seus saltos, já estava começando a lançar suas ideias, né? E basicamente isso faz o segundo período. E no terceiro período, que vai de 1825 até 1837, começa uma trajetória de investigações e questionamentos. E ele começa a questionar e fazer experimentos e lançar suas ideias e questionar outros autores. Aí já vai para aquela parte mais metodológica, onde ele já passou da parte bibliográfica, onde ele já
tomou as ideias de possíveis explicações para o fenômeno, né, da indução eletromagnética. E aí ele já começou a parte de investigação em si e questionamento dos outros autores. E quando ele faz esses questionamentos e ele vai testando experimentos e vai vendo empiricamente as coisas e vai fazendo testes, e ele consegue, com isso, né, diante desse processo todo, chegar na lei qualitativa, certo? Da indução magnética. E o artigo ele vai ressaltando cada ponto, cada dessas três partes ele vai explorando, e no terceiro, né, na terceira parte, que é a trajetória de investigações e questionamentos, ele dá bem detalhado, dá exemplos, mostra lá mais ou menos como foram os experimentos. Características interessantes é que o artigo traz fotos. Tem um espira lá com ferro doce, que foi o que o Faraday usou em 1831, e tem a foto lá, que é guardada até hoje, esse anel, né? E é um artigo muito rico, e ele mostra que é um exemplo muito possível, né, de ser aplicado à história do ensino de física, né? A história da física, a história da ciência no ensino de ciências. E todo o trabalho de Faraday durou, né, 10 anos até que ele conseguisse essa terceira fase, para que ele conseguisse chegar na indução magnética de forma qualitativa, tá? Não, mas ele constatou a indução magnética. E o artigo traz isso. Convido vocês a lerem o artigo, tá? O nome do artigo é Michael Faraday, a caminho da livraria, a descoberta da indução eletromagnética. É um artigo muito rico, 14 páginas, artigo pequeno, e ele mostra que é possível sim uma visão histórica no ensino de físicas sem distorções, sem simplificações demais. Um primeiro momento é bastante interessante, é bastante possível aplicar a história da ciência no ensino de física, no ensino de ciências de modo geral. E é isso.